Pai amado, Pai querido, me dê sabedoria e discernimento. Diga-lhes, Deus é o único Senhor e Salvador. Tudo que for falar é sabedoria. Gente, deixa Jesus entrar em sua vida. Deixa Jesus ser Ele em sua vida. É o único que pode nos salvar. Que a paz do Senhor esteja sobre nós. Espírito Santo, eu te peço sabedoria, discernimento e inteligência para tudo que for falar. Esteja inserido no sangue das pessoas e nosso e faça a gente entender que só tem um caminho, os céus, Jesus. Vamos explorar como a Bíblia aborda a feitiçaria, a macumbaria e outras práticas e porque elas advertem tão fortemente contra ela. As páginas da Bíblia encontramos passagens que condenam essas práticas e nos mostram os perigos que podem surgir ao buscarmos respostas e poderes fora do plano divino. Além disso, vamos analisar exemplos bíblicos que ilustram consequências de se envolver com a feitiçaria. E não se trata apenas como uma advertência. Também vamos refletir sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a busca da verdade, o relacionamento com Deus e o caminho da luz e da sabedoria. Então eu digo a vocês, cada um de vocês, vem comigo, vamos ouvir a voz do vento, o que o Espírito tem a dizer sobre tudo isso, o que a Bíblia diz sobre a feitiçaria e a macumbaria, e como esses ensinamentos podem mudar a nossa vida em nossa fé. Olha, vem comigo, existe muita sabedoria a ser compartilhada. Gente, abre os ouvidos, Jesus está voltando. Antes de adentrarmos nas profundezas das Escrituras, é essencial que entendamos o que exatamente são a feitiçaria e a macumbaria. São termos que frequentemente geram reciprocidades e, ao mesmo tempo, preocupação em muitas pessoas. A feitiçaria é um termo que se refere a um conjunto de práticas, crenças e rituais que envolvem o uso de poderes sobrenaturais para influenciar eventos ou pessoas de maneiras mágica ou espiritual. Por outro lado, a macumbaria é uma forma específica de feitiçarias que tem raízes nas tradições africanas e afro-brasileiras. Ela é caracterizadas por rituais e vocações, uso de objetos ritualísticos. Ambas as práticas envolvem a simbolização da prática espiritual, seja por meio de feitiços, amuletos, com outros métodos com o objetivo de buscar poder, orientação ou influenciar as pessoas, o seu destino. Agora que entendemos o que são a feitiçaria e a macumbaria, vamos ver como que a Bíblia aborda estas práticas. Vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir o que a Bíblia nos ensina sobre essas questões complexas. A Bíblia é clara e incisiva quando se trata da feitiçaria. Em várias passagens, as Escrituras condenam viamente esta prática e deixa bem claro o porquê. Um exemplo eloquente encontra-se em livro de Êxodo 22, versículo 18, onde lemos: "A feiticeira não deixarás viver." Outra passagem importante está em livro de Deuteronômio 18, versículo 10 a 14. Ouçam com atenção. Abre os seus ouvidos. "Não se achará entre ti o que se faça passar entre seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prostignador, nem agoleiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágicos." Lembre-se, gente, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lanças diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que és de possuir, ali tem os prodigadores, os adivinhadores, porém a ti teu Deus não permitiu tal coisa. E no livro de Levítico, versículo 20 e versículo 6, encontramos o seguinte: "Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei no meio do teu povo." No Novo Testamento também adverte contra estas práticas. Em Gálatas 5, versículo 5 e 19, versículo 21, lemos: Ora, as obras da carne são conhecidas e são feitiçarias. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam." E por fim, no livro de Apocalipse, versículo 21, versículo 8, somos confrontados com advertências contundentes contra, porém, aos feiticeiros. A parte que lhes cabe será colocado no do lago de fogo, a segunda morte. Essas não são as segundas passagens que condenam a feitiçaria na Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento alertam sobre essas práticas e alertam sobre as consequências espirituais. Agora que entendemos como a Bíblia condena a feitiçaria, vamos explorar agora alguns exemplos que ilustram ali na Bíblia a série que
de se envolver com tais práticas. Um exemplo marcante é a consequência da busca por feitiçaria na Bíblia, é a história do rei Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, enfrentou um momento crítico em sua vida que ilustra os perigos desta prática. Olha, se recordam? Em 1 de Samuel, versículo 28 a 19, encontramos o relato de como Saul, o rei Saul, em um momento de desespero e incerteza, recorreu a um necromante para obter orientação espiritual. Saul estava enfrentando uma ameaça iminente com os filisteus. Em vez de buscar orientação dos céus, de Deus, ele buscou resposta no mundo espiritual, na vida mundana, confrontando uma médium para invocar um espírito para verificar ali o Samuel, um profeta falecido. O que se segue é uma geração que... Por que inquietaste me fazer subir? Assim diz Saul, respondeu, porque estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiros contra mim. E Deus o retirou de mim e não me responde mais, nem pelos profetas e nem por sonhos. Por isso te chamei para que me faça saber o que hei de fazer primeiro da Samuel. Olha, capítulo 28, versículo 15, tá bom? Infelizmente, a consulta a necromante não trouxe a Saul nenhuma resposta satisfatória. Ao invés disso, ele recebeu uma profecia sombria sobre sua própria morte iminente. A história de Saul é um lembrete poderoso que, se buscar resposta fora de Deus, como na feitiçaria e práticas similares, macumbaria, podem levar consequências trágicas e separação espiritual. Passamos desse modo a examinar mais as origens dessa prática e porque a Bíblia desaprova. A Bíblia desaprova. Para compreender plenamente as práticas espiritualistas, olha, como a feitiçaria e a macumbaria, tá bom? E outros rituais, é importante mergulhar nas histórias e nas raízes dessas tradições. Essas práticas têm raízes antigas que remontam a diferentes culturas e períodos da história. Elas frequentemente evoluíram as respostas às necessidades espirituais e sociais das comunidades. Por exemplo, gente, olha, em muitas sociedades antigas, a magia e a feitiçaria era usada como uma forma de buscar proteção, cura, orientação espiritual ou controle sobre os eventos da vida. Muitas dessas práticas espiritualistas envolviam rituais complexos, invocações de entidades espirituais e uso de objetos simbólicos como amuletos e talismãs. No caso da macumbaria, ela tem raízes nas tradições africanas e afro-brasileiras, onde elementos de cultos ancestrais se misturaram com influências religiosas posteriores. Olha, os praticantes da macumbaria frequentemente realizam rituais em altares dedicados, onde invocam espíritos, oferecem oferendas e buscam orientações espiritual, tá bom? Olha, embora essas práticas tenham evoluído ao longo do tempo e variado de cultura para cultura, é importante notar que a Bíblia Sagrada adverte qualquer forma de busca e poder contra qualquer orientação espiritual que não venha de Deus. Mas quais são as consequências das práticas espiritualistas? Olha, bom, a Bíblia não apenas condena as práticas espiritualistas, como a feitiçaria, a macumbaria, mas também nos alerta contra as sérias consequências que pode advir da buscas por poderes sobrenaturais fora da vontade de Deus. Uma das principais consequências mencionadas na Escritura espiritualmente é a separação com Deus, tá bom? Ao buscar orientação ou poder nas práticas espiritualistas dessa vida mundana, as pessoas podem advertidamente abrir portas para as influências demoníacas que podem prejudicar suas vidas e bem-estar espiritual. Além disso, a Bíblia nos adverte a possibilidade de confusão espiritual, onde a busca com resposta fora de Deus pode levar a conclusões equivocadas e escolhas prejudiciais. A história do rei Saul, que buscava a resposta na feitiçaria e recebeu uma profecia sombria sobre sua morte iminente, serve como um exemplo trágico dessas consequências. Outras consequências incluem a separação da comunhão com Deus, com teu Pai, uma vez que tais práticas são incompatíveis com a fé e a confiança do Senhor Deus, Jesus e o Espírito Santo. É importante entender que a Bíblia nos adverte contra essas práticas, mas sim para proteger a nossa relação com Deus em nossa jornada espiritual, para com o Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Gente, veja bem, vamos explorar contra um relacionamento só com Deus, buscar a orientação divina. Olha, nós nos adentramos
sobre alguns reis piedosos, embora a Bíblia seja claro sobre as condenações espiritualistas, olha, também nos apresenta exemplos de reis piedosos que buscaram a Deus em momentos